Hello! E aí, pessoal? Vocês que estão aí ainda, né, assistindo, para poder saber as dicas aí do IME. Então, a gente vai continuar e a teacher agora vai mostrar para vocês exercícios dos textos, né, do IME dos anos anteriores, para mostrar para vocês como que é a estrutura dessa prova que a gente comentou tanto e como que essa gramática cai aí nos textos, né? Então, até estava conversando na hora do intervalo aqui com alguns colegas que falei para vocês no primeiro pedaço, né, na primeira parte da aula, que tem os trilheiros que fazem a trilha estratégica do nosso material para ficar mais resumido, compacto, e eles vêm aqui visitar o estratégia e eles falam que muita gente não dá importância para a prova de inglês ou até para a própria prova de português e que pelo peso ser menor, então as pessoas se preocupam muito em estudar física, química e matemática, e que realmente, de fato, é legal dar uma importância para essas disciplinas, porque uma vez que você consegue resolver a sua prova de inglês com propriedade, você vai conseguir eliminar aí várias perguntas, e daí você vai fazer o quê? Aumentar a sua pontuação. Então, se você consegue ter uma pontuação grande na prova de inglês, você já garante pontos na frente do seu concorrente. Então, é bem legal, assim, saber a língua, dominar, para justamente você conseguir passar na frente dos seus concorrentes. E aí, teve um rapaz, né, um dos alunos que veio aqui ontem, trilheiro, tá até no YouTube o vídeo dele aí, do Estratégia Vestibulares no canal. E ele falou bem isso, assim, que as maiores dificuldades dele eram português e inglês. O que é que ele fez? Estudou. Então, ele foi atrás do que ele realmente precisava aprender e que ele ia passar na frente dos concorrentes. E o caminho é mais ou menos esse, galera. Então, a teacher mostrou para vocês aí que tem como ser simples os tempos verbais, tem como você descobrir uma forma de ler o texto de forma mais ágil, né, de uma maneira que você corta o caminho, como eu usei a expressão cut the chase. E eu vou mostrar a prova e vai ficar mais fácil. Aqui a teacher vai comprovar para vocês. Então, primeiro, esse texto aí da questão 1 do IME, ó. Para as questões de 1 a 10, responda de acordo com o texto a seguir. Então, aqui era o texto aí que teve, né, do último vestibular. Daí estava Corporate Control and Global Governance of Marine Genetic Resources. Introduction. The prospect of the ocean generating a new era of blue growth is increasingly finding its way into national and international policy documents around the world and has spurred the rush to claim the ocean space resources. Bom, a gente já viu a palavra oceano, que é ocean, a gente viu a palavra generating, que está gerando alguma coisa, finding a way, está encontrando uma maneira, space resources, né, o espaço, fontes. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que eu estava aconselhando a Mayara, que você vai direto lá nas alternativas. Então, a gente vai fazer o que eu falo de forma geral para os alunos. Eu vou lá na pergunta, vou olhar as alternativas e a gente vai buscar no texto essa resposta. Só que antes, a gente vai fazer o scanning e o skimming. A gente vai escanear o que tem de importante nesse texto para entender o assunto geral. Vamos lá, para a gente entender o texto todo. Então, ó, eu falei de uma nova era aqui, né, do crescimento azul. Então, eles estão encontrando uma forma de quê? De fazer o quê? Aqui no título já falava de Marine Genetic Resources, né? A genética aí de fontes marinhas, né? Do oceano. Economic Activities, ó, atividades econômicas. Falou também de Sustainable Manner, uma forma sustentável. Falou desses Sustainable Development Goals, dos objetivos, né? De sustentamento aí, de desenvolver esse sustentamento. Falou de desenvolver alguma coisa consistente. Falou que essas áreas cobrem 64% ou 64% of the ocean e a camada e a superfície da Terra, Earth's surface. Falou também que envolve outras coisas, falou da pressão, temperatura, química, darkness, ó, escuridão, aí as coisas do oceano, fundo do oceano. De aplicações, que até 2025 o mercado marinho, ó, de biotecnologia está projetando gastar 6,4 bilhões. Na indústria farmacêutica, ó, de biocombustível, indústrias químicas, chemical industries. E aí essas fontes, né, never been formally described, uma coisa que ainda não aconteceu, mas que tem potencial, potential, the adoption, e aí representa alguma coisa, international policy, arena, genetic resources. Então, vocês viram, de forma geral, está falando aí desse desenvolvimento de alguma coisa que vai ajudar para poder fazer a limpeza do oceano, para evitar essas poluições, e falou do desenvolvimento sustentável, de várias coisas que acarretam isso aí. Na pergunta, ele fala choose the correct option, como o IME gosta de falar, escolha a alternativa correta, todas em inglês. Choose the correct option. Então, ó, Ocean Space and Resources
have their ownership completely established. Falou que eles têm algo completely established, completamente estabelecido. Será que está completamente estabelecido? Completely. Se está falando aqui de developing, que está desenvolvendo. Consistent, está falando que está procurando alguma coisa de consistência. Falou dos 6,4 bilhões que vão ser investidos. Então, como é que a gente fala completely, que está completamente, viu? Já tem aí, vou mostrar, né, para vocês, ó. Já tem uma palavra aí que está estranha, ó, nesse completely. Depois, ó, letra B. There is no legal doctrine regarding the uses of ocean space beyond natural jurisdiction. E aí a teacher colocou para vocês aqui, ó. Na letra A, o que eu acabei de falar agora. Na letra A, mesmo que você não soubesse a tradução inteira da frase, e não precisa saber mesmo, o termo completely é perigoso. É uma afirmação muito geral, suscetível ao erro. Então, ele afirmou que está completamente established, estabelecida. Não tá, porque se vai ter investimento ainda, projected, ó, projetado para depois, então não está completamente feito. Completely está falso. Letra B. Na B, diz que não há uma doutrina legal ainda, ó. No legal doctrine. Que não tem ainda. Daí a gente tem que olhar. Exatamente, eles estão querendo ampliar. É o contrário do que falou na letra A, do completely. Falou que uma coisa está completely, está completamente feita. Na letra B já falou que não há uma doutrina legal ainda funcionando. E é isso que eles estão falando, está developing, está desenvolvendo. Mas o que eu escrevi aqui? Vamos analisar as outras. A gente viu uma que está errada pela palavra completely e uma que está boa, que falou que não há uma coisa formada ainda. Mas vamos ver a alternativa C, D e E, para a gente poder ter, né, a certeza. Letra C. Although blue growth is not economically attractive, some organizations need to own ocean space. Então, apesar da economia aí, né, desse crescimento não ser atrativa, algumas organizações precisam do seu espaço. Gente, mas falou na letra C do already, que é outro exemplo de palavra que pode colocar falsa. Falou already, como assim, né? Que ela já está. Ela já está atrativa? Ela já é atrativa? Não falou isso, que ela já está atrativa. Na letra D, falou a good deal of knowledge has already been gathered about ocean beyond national jurisdiction. Esse verbo também que ele fala de depender lá no texto é um pouco perigoso. Mas aí fala o quê? Que desenvolvimento sustentável depende de leis, que não precisa dos avanços da lei, que eles não dependem da lei. Mas tudo depende, porque falou need, ó, precisa, né, de alguma coisa aqui, e aqui fala beyond, que está sob a jurisdição. Se está sob a jurisdição nacional, então não posso falar que não depende. Ela depende sim, ela fica falsa também. E a letra E, olha lá, corporate institutions have studied more than half of our planet's surface. Bom, more than half, estudaram mais do que a metade da superfície da Terra. No texto ele não fala o tanto que estudou, ele fala que está estudando a superfície e o oceano. Como que afirma que estudou more than half? Mais do que a metade da superfície terrestre. Tem como medir, né? Ter essa medida para metade da superfície que já foi estudada. Como que eles vão medir esses quilômetros de superfície que já foram estudados? Ela também está um pouco vaga. Daí a gente comprova que a melhor alternativa é realmente aquela lá, que é a letra B, que fala que não tem uma doutrina legal ainda. Porque nela é a única que falou ainda, que não tem alguma coisa ainda. Então é a melhor. Viram? A gente teve que fazer uma certa interpretação, sim. Mas com a palavra completely, que era completamente, apesar de ser até fácil por ser cognato complete, mas falou completamente. Na outra, a palavra ainda, lá no negócio que fala que está em desenvolvimento. A letra C, quando fala de already, já aconteceu, não aconteceu ainda, porque eles estão em desenvolvimento. Na letra D, a palavra também que falou não depende de leis. Lá fala beyond national jurisdiction, está sobre a jurisdição. Então, não tem como falar que é não. E a última, se você soubesse more than half, mais do que a metade, ele não mediu, ele não falou. Dava para a gente poder descobrir. Depois, na outra, a teacher colocou para vocês verem, ó, o tipo de um texto que eles colocaram e olha na questão que perguntou. Vamos ver a questão primeiro, daí a gente vai lá no texto. Ó, the meaning of the word serendipity in the sentence. The unusual serendipity involved the discovery of penicillin demonstrates the difficulties of finding new antibiotics. Bom, lembra que eu falei para vocês lá que tem um texto que eles trabalham o sinônimo? Então, eles colocam uma ou duas questões com os sinônimos? Justamente essa daí. Olha o que eles fizeram. Eles colocaram aqui o significado dessa palavra, serendipity, ele é, is. E deu as opções. Ó, ele deu strategy, será que é estratégia? Fluke, é nuisance, é plan
ou é mishap? Nesse caso, teria que saber essa palavra que é ao acaso. Que aí o flux aqui que dá a palavra certa. Tem algumas palavras que você teria que saber, mas o que a teacher falou? Que com o decorrer das aulas, você viu esse termo aqui, por exemplo, você vai memorizar. Então, se aparecer esse termo flux de novo, ou serendipity, se você ver essa palavra em outra prova, você já vai saber. Então, justamente por isso que é tão importante ler as fontes, né, estar em dia aí com as suas leituras de jornais, de revistas. Por quê? Porque se você ler tudo que é fonte do IME, você vai conseguir achar esses termos, você vai conseguir ver essas palavras que elas podem se repetir, serem recorrentes em outras provas de vestibular. E a teacher até fez um comentáriozinho para vocês aqui do lado. Vejam lá o que eu coloquei, ó. A teacher colocou aqui nos comentários. Então, temos que encontrar a melhor opção dessa palavra, serendipity, ou serendipity, né, na pronúncia britânica, pode falar serendipity, que significa algo que acontece acidentalmente, como se fosse ao acaso. Nas alternativas de escolha, a única sinônima é o flux, letra B, que significa ao acaso, quer dizer, acidentalmente. Nas outras, ó, a letra A, strategy seria estratégia, não é acidentalmente. Nuisance é o incômodo, não é acidentalmente. Plano é plano, que é um cognato, e mishap é acidente, e não por acidente. Ele colocou isso aqui para te enganar, viram? Então, na verdade, a melhor também era gabarito a letter B, ok? Outra questão, essa aqui, ó, The History of Maori. Então, esse texto aqui também que foi colocado, olha o que ele colocou no enunciado. It's implied in the passage that. Está implícito na passagem que. Qual ideia que está implícita? Daí a gente lê cada uma, ó. The arrival of the Maori people in New Zealand is no longer a mystery. Que a chegada deles, ó, no longer a mystery, não é mistério. Desde o começo dá para ver, ó. The arrival of Maori people is deemed somehow of a mystery. A chegada desse povo é vista de alguma forma como um mistério. Aqui já falou que é, aqui falou no longer a mystery. Já está falsa, viu? Olha lá, ó. Na letra A, quando você lê no longer mystery, é afirmado que a chegada é um mistério. Is a mystery. Então já fica falsa. A letra B falou there are linguistic and cultural evidence proving that Maori people had never settled Cook Island. Tem evidência de que eles nunca chegaram nessa ilha? Lá fala que teve dificuldade. Olha lá para vocês verem. É vista como um mistério. It's estimated, parará, around, linguistic and cultural evidence, que a evidência sugere, ó, que eles viajaram originalmente daqui, tentando ir para a ilha. Falou que foi extremely difficult, mas não falou que nunca chegaram, então é falso. Esse never aqui coloca ela falsa. A letra C fala, the Maori had no stride all the way from the Cook Island to New Zealand. Então, olha lá, fala que o povo teve que andar. Olha aqui a palavra stride, fazer caminhada, caminhar. E aí no texto fala de navegantes. Falou que eles travel, que eles viajaram de navio, fala navigators. Então, não foi andando. Essa também fica falsa, não foi caminhando. A letra D fala que traveling is considered effortless feat. É considerado algo que não teve muito esforço, quer dizer, é considerado uma coisa fácil. E lá não falou extremely difficult? Então, essa daqui também, a palavra que atrapalhou aqui, ó, foi o effortless, que eu coloquei aqui, ó, effort, né? Effortless, fala que foi sem esforço nenhum. E aqui falou extremely difficult, viu? E a letra E, como a gente, eu coloquei aqui, ó, além de ser verdadeira por eliminação, isso acontece muito na prova do IME, gente. Você eliminar todas as questões e deixar, eu acho que a letra B tá melhor. Daí elimina as outras é a B. Ah, eu acho que a A é a que tá mais completa. Você elimina as outras e confirma. Aqui, no longer mystery, já viu que é mistério. A palavra never, já viu que tá errada. O stride que eles caminharam, fala que tem navegadores, então navegantes, então foi navio. E effortless, que não tiveram esforço nenhum, a gente viu que eles tiveram esforço. Na letra E, além de ser verdadeira por eliminação, fala as informações do seguinte. It's believed that Maori people sailed from the Cook Islands to the New Zealand over 1,000 years ago. Que eles fizeram essa viagem 1000 anos atrás. E é o que tem lá no texto, olha lá, ó, fala, ó, over 1,000 years ago. Então, além de ser verdadeira por eliminação, a letra E, ela também contém uma informação que é o que está no texto. No texto fala que foi 1,000 years ago. E ele repete que sim, over 1,000 years ago. Viram? Outra que a gente colocou aqui também. Tem um textozinho que eu tinha falado para vocês, ó, que fala da vida do Pelé.
tem as lacunas. Lembrando que aqui, ó, nesse texto aqui, que a teacher colocou primeiro, não tem lacuna. Nesse outro aqui também não, era pergunta de interpretação. Nesse também não. Aqui eu já coloquei um com lacunas, de 2014, para vocês verem o formato que não mudou. A gente está em 2019 e o formato está o mesmo. Colocar lacunas, né? Colocar texto com lacunas e textos depois de interpretação. E aquela palavra que eu falei para vocês de ser um sinônimo ou um antônimo. Aí lá, born in October 23, 1940, em Três Corações, Brazil, soccer legend Pelé became a superstar with his performance in the 1958 World Cup. Pelé played professionally in Brazil for 2 decades. 3 World Cups along the way, before joining the New York Cosmos late in the career, named FIFA Cup Player in the century of 1999. He is a global ambassador for soccer and other causes. Daí a gente está lendo, já está vendo, está falando da vida do Pelé, falou que ele se tornou legend, uma lenda, falou que ele é de Três Corações no Brasil, o ano que ele nasceu, o ano que ele se tornou cofundador, o ano que ele jogou, blá, blá, blá. Está falando da vida do Pelé. Vamos para a pergunta, então. Qual era a pergunta? Olha a pergunta lá do IME, ó. Sobre a lacuna 35, então, about 35. O que ele quer saber da 35? Essa primeira lacuna aqui. Olha só. Eu posso falar winning, que o Pelé está ganhando. Won, que ele ganhou. Win, que ele ganha. To win, né, ganhar. Be winning, estar ganhando. Aí a gente vai lá na 35 e vê, ó. Pelé played professionally for 2 decades. Como tem played, o verbo jogou, você já pensa de cara que é a letra B, won, ganhou. Aí, antes de você marcar, o que eu ensinei, você tem que confirmar se essa informação está correta jogando lá na alternativa. Claro que se falar Pelé jogou profissionalmente, 3 World Cups, ganhou 3 Copas do Mundo. Será que ele jogou, ganhou, ou ele jogou ganhando, ele está enfatizando o que aconteceu? Pode ser uma das duas, então pode ser aqui a letra A ou a letra B. Vamos ver qual das duas. Agora, a letra C, Pelé jogou há 3 décadas atrás, ganha? Ou para ganhar? Ganhar? Ou estar ganhando? Elas estão estranhas. Então, é isso que a gente tem que analisar. Tá vendo que o tempo verbal está muito estranho aqui. Não faz sentido. Daí a gente vê lá que Pelé played professionally for 2 decades, 3 World Cups along the way. Ah, viu a expressão aí? A expressão que ajudou você aqui é along the way. Durante o caminho, nessa caminhada. Então, ele jogou profissionalmente, ganhando 3 vezes. Ele está dando ênfase na situação que aconteceu. Pelé fez tal coisa, ganhando, né? Jogou profissionalmente, ganhando 3 Copas do Mundo. Porque usou along the way, no decorrer desse caminho. Daí a A fica melhor, eu coloquei até nos comentários, vejam lá. Para vocês verem, para poder confirmar, ó. Após fazer a leitura do texto, percebemos que se trata da vida do jogador Pelé e as características da história dele, que é o que vocês têm que buscar com skinning e scamming. Você vai buscando do que se trata esse texto. Se o texto está falando da vida do Pelé, antes da lacuna afirma que ele jogou profissionalmente 2 décadas, Pelé played professionally 2 decades. Então, a próxima informação sobre a Copa do Mundo é o que ele ganhou. Daí o verbo ganhar em inglês. Aí a gente pensa, né, na primeira, tá no gerúndio, winning, seja a melhor opção por causa do que encaixa que eu falei. Mas e a letra B? Na letra B, o win tá no passado, o won. Como o texto é no passado, você ia confundir. Mas quando a gente vê along the way, fica melhor usar o gerúndio. Daí a letra A que fica melhor. A letra C, o verbo win no presente não seria, porque a gente está usando tudo no passado, já contou a história do Pelé. Não está falando de nada que ele ganhou hoje, sim que ele já ganhou. A letra D, o verbo está no infinitivo, pior ainda, porque fala Pelé ganhar. Tem nada a ver usar verbo no infinitivo no meio da frase. E a letra E fala de be winning, que é um tempo verbal que não existe. Como que fala Pelé estar ganhando? Pelé jogou e estar ganhando. Então, ou teria que ser ganhou, ou ele jogou por 2 décadas ganhando tal prêmio. E aí, along the way, faz ser ganhando, ok? Depois, a teacher colocou a produção de texto, que foi aí uma produção solicitada em 2013, certo? Aí era para desenvolver, a teacher colocou uma opção de desenvolver o tema 2. Lembra que eu falei que você tem que respeitar as regras? Em 2013, ele tinha pedido de 20 a 30 palavras, então eu coloquei um de mais ou menos 20 e poucas, entre 20 e 30, para vocês verem o exemplo. Hoje em dia, o IMPED vai pedir para a próxima quinta o quê? De 30 a 50.
para você desenvolver um parágrafo com mais palavras. Então, aqui, qual foi a opção que a teacher colocou? Ó, o exemplo. Eu coloquei o seguinte, até antes de mostrar o exemplo, vamos ver lá. Para cada um dos temas, escreva um parágrafo em inglês de 20 a 30 palavras. Tema 1. Many high school and college students complain about the effects of stress in their lives. Do you agree that studying can be stressful? Support your answer. Então, né, as pessoas, os alunos, students, reclamam sobre os efeitos do estresse na vida deles. Do you agree? Você concorda? Support your answer. Support seria para você argumentar. Dê suporte na sua resposta. E o tema 2 era, do you agree or disagree in the following statement? E-books are better than traditional books. Livros online, né, os livros e-books aí, para ler no computador, são melhores do que tradicionais. Support your answer. Bom, ele pediu para você produzir esse parágrafo daí. E ele deu no enunciado o seguinte, ele falou, para cada um dos temas, escreva um parágrafo em inglês. Então, ele quer um parágrafo sobre os alunos que reclamam do estresse e um parágrafo sobre você concordar ou discordar que o livro eletrônico é melhor do que o livro de fato. A teacher colocou um exemplo. Primeiro, você vai pensar na hora de escrever esse parágrafo, que eu falei que é uma das coisas mais importantes. Você pode pegar algumas palavras que estão no enunciado. Por exemplo, no enunciado tem, no tema, né, na frase tem. Many high school and college students complain about the effects. Se fala que eles reclamam dos efeitos do estresse, você pode falar, os efeitos do estresse não são bons para a vida da pessoa. Você já usou a palavra effect, the effects, stress, porque aí olha o que você vai colocar. The effects of stress are not good in students' life. Então, você trocou de lugar. Viu? Você usou a palavra porque ele não quer que você argumenta se os alunos reclamam do estresse, você vai falar, o estresse é algo importante, o estresse é algo ruim, o estresse realmente atrapalha. The stress in the students' lives bother, atrapalha. The stress does not collaborate. O estresse não colabora to the advances, para o avanço. Outra coisa, olha o que eu falei, advances, avanço, procurar palavras cognatas, palavras parecidas. A palavra important, essential, it's important that, é importante que. It's essential that, é essencial que. I see no problem, eu vejo nenhum problema. I don't see any matter, não vejo nenhum problema. In my opinion, I believe that. Eu acredito que, porque pediu a sua opinião. Então, nessas palavras mais fáceis, esses termos fáceis de memorizar. I agree because, I disagree because. Lembrando, tem que ser um parágrafo que tem que ter coesão e coerência. Tem que ser um parágrafo coerente. Daí, então, se você falar, it's important to say that, é importante dizer que. Você já usou aí, 5, 6, 10 palavras. E daí, olha a ideia que eu dei para poder desenvolver. A teacher colocou assim, ó. I agree, studying online can be less stressful. Olha o que eu usei para poder desenvolver o tema 2. Ó, eu concordo, I agree, studying online, que estudar online, por causa dos e-books, né? Pode ser menos estressante, less stressful, e daí eu usei a palavra stress, o stressful. Só que eu falei menos estressante. Because it's very difficult to study, olha o very difficult, a palavra fácil de usar, ó, porque é muito difícil estudar. Very much with books in hands, com livros nas mãos. You have to decide the best way and dedicate yourself. Olha o verbo decidir, decide, que é um cognato, e olha o verbo dedicar, que é dedicate, que é outro cognato. Com essas duas palavras e repetindo o stressful, viu como ficou mais tranquilo, não fácil, mas melhor de escrever? Ele quer a sua opinião, ele perguntou, do you agree? Você concorda? Você tem que responder, I agree, I don't agree ou I disagree. Já guarda isso, na prova do IME eles perguntam no primeiro parágrafo, geralmente para você continuar o parágrafo, e eu vou mostrar que do ano passado foi difícil, foi diferente, mas eles pedem para você dar opinião. Num dos parágrafos pede. Esse aqui pediu os dois, mas eles pedem assim, give your opinion. Aí você vai ter que falar, I agree, I don't agree, realmente comprovar a sua opinião. Coloquei aqui outra questão também, que era de escrita, essa daqui foi de 2015, para vocês verem a evolução da prova. Para cada um dos temas, escreva um parágrafo em inglês de 20 a 30. Não copie trecho das questões da prova. Ele pede para você não copiar trechos. Ele não falou para não copiar palavras. Não copie trechos. Porque tem gente que vai lá no texto, que antigamente tinha texto, que coincidia com o que ele pedia. Daí a pessoa ia lá e copiava o trecho inteiro do texto e colocava na redação.
Não pode copiar um trecho inteiro. O que é um trecho? 2 frases, 3 frases, 4 frases? Não. Uma palavra, gente, o verbo complain. Outra palavra, stressful. Tudo bem, uma palavra ou outra, até para você remeter ao que ele quer, o assunto que ele pediu. Agora, copiar trecho inteiro, não. E nem fazer mais. Eu não contei para vocês de 20 a 30 quantas palavras tinham lá. Quer ver? Olha lá para a teacher mostrar para vocês, ó. Contando lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Viu que tem 31? Eu ia ter que decidir para tirar alguma daqui. Então, eu podia falar que I agree studying online because it's difficult. Eu tirava o very. Em vez de eu falar it's very difficult, it's difficult. Deixei proposital, tá vendo? Como contou 31 e aqui era só 30, eu tirava o very, it's difficult, é difícil, e não 31. Do mesmo jeito o próximo, olha só, que a teacher colocou, ó, eu dei aqui a opção, partiu IME, então olha lá, comentários. Aqui, por exemplo, olha o que ele pediu. Tema 1, imagine you woke up one day and there were no rules. People could suddenly do whatever they wanted. Explain what the world would be like. Do you think we would live in a better world if there were no rules? Support your answer. Imagine que você acordou e não tem regras. As pessoas podem, de repente, fazer o que elas quiserem. Whatever they wanted. Explique como o mundo seria. Do you think we would... Você acha que a gente viveria melhor num mundo sem regras? Support your answer. Aí, olha o que a teacher colocou aqui, por exemplo, você recebeu a instrução para escrever o parágrafo. Você não pode copiar trechos da prova, mas você pode colocar o verbo wake up, né, no rules, explicar como seria melhor se não tivesse regras na vida. E também pede para sustentar sua resposta, support your answer. Ou seja, oferecer argumentos para convencer esse leitor de que seria melhor ou não essa ausência de regras. Daí a minha sugestão é que você pense e busque palavras cognatas, um vocabulário acessível. Por exemplo, liberty, que é liberdade, happy, smile, good, great. Como que seria essa vida sem regras aí? De liberdade, que poderia usar liberty ou então freedom. Né, liberdade. Pessoas seriam happy, felizes, good, very good, great. No punishment, sem punição. E depois colocar esses termos em um só parágrafo, organizando para ele ficar bem escrito. Então, o exemplo de palavras cognatas aí, ó. I imagine that wake up and have no rules. Então, olha o que colocou. Eu imagino que acordar e não ter regras seria bom. Would be great. Because I would feel liberty. Eu sentiria liberdade, happy, whatever they want, que sentiria que podia fazer o que quisesse. It would be not necessary to worry about. Eu pego aquela expressão don't worry, não se preocupe. Falei que não seria necessário worry, preocupar. About time, sobre tempo. About problems, sobre problemas em geral. I believe everybody would like to have a day with no rules. Todos gostariam de ter um dia sem regras. To have fun and do whatever you want day by day. Viram? Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E já deu 30. E agora? Escrevi muito. O que você vai fazer agora? Fiz isso aqui de propósito também, porque a teacher escreveu a mais para poder ver o que eles iam fazer. Desenvolveu ideia demais. Então, no primeiro eu falei que eu imagino que acordar seria legal, sem ter regras. Depois, mas eu empolguei e falei que não precisava se preocupar com o tempo. Vai lá e ajeita o parágrafo. O que você vai fazer? Conserta, tira algumas informações, coloca ele melhor para poder ler. Olha lá. I imagine, então eu vou sublinhar o que seria importante para você fazer esse parágrafo. I imagine that wake up and have no rules would be great. Eu imagino que acordar e não ter regras seria ótimo. Aí não precisa de eu falar isso aqui, porque eu sentiria liberdade depois. It would be not necessary, não seria necessário se preocupar com a lei, com o tempo, problems in general, problemas em geral. Daí, I believe everybody would like to have a day. Eu acredito que todos gostariam de ter um dia sem regras. Vamos ver quantas deram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Se aqui já deu 28, a gente pode parar por aqui. Nem precisa desse pedaço. Porque daí ele falou no enunciado de 20 a 30. Hoje em dia, como eu falei, é até 50. Esse daria se fosse hoje em dia. Mas aqui a gente cortaria porque não pode ser nem menos que 20 e nem mais. Então, no de hoje, você não pode fazer nem menos do que 20, 30 palavras, nem mais do que 50. Porque eles cortam, eles nem vão ler sua redação. Eles nem vão corrigir a prova. Quando eles contam e vê que tem mais palavras do que pediu. Certo?
Aí a teacher agora vai mostrar para vocês uma prova completa. O que eu falei do formato da prova? Que tem o texto 1, com a questão de lacunas. Que tem o texto 2, que pede para interpretar e geralmente coloca as questões aí de choose the right option. Choose the correct option. Tem o texto 3, que coloca um sinônimo, igual era aquele do ao acaso, serendipity. Tem o texto 4, que eles trabalham geralmente uma alternativa errada, um phrasal verb, uma expressão idiomática, que eles puxam mais no vocabulário. E a escrita. Então vejam aqui a estrutura da prova, né, de 2019. Ó, eles colocaram de 21 a 40, a prova de inglês, geralmente essa numeração. Colocou o texto aqui, de um inventor, a lacuna 21 até a 30. Olha o que tem nas lacunas, ó. Ought to know, must, have, will, may. Verbo modal aqui, ó, modal verbs. Viu como que fala? Não tem como falar que é só interpretação de texto. Na primeira já tem verbos modais. Na segunda a gente vai ver aqui spotted, disguised, é verbos no passado. Na terceira tem before, during, for, when, preposition. Na quarta tem despite, since, although, unless, são expressões linkers. Na 5 tem transferred, tackled, addressed, authorized, todos verbos no passado. Verbo com ed. Na outra, can, would, raged, verbo de novo. Exempted, designed, verbos no passado. Neither, both, linkers, connectors, palavras aí que são quantifiers, que também são importantes. Would have been, e o último tem um phrasal verb. Come up with, come down on, come through, come over ou come about. Igual eu falei hoje de quê? Do run out, que é faltar, que a teacher falou para vocês. O give up, que é desistir. E o planejar, que é figure on, ok? Então, veja lá. O texto, daí o que tá aqui, ó? A lacuna aqui, ó. Verbos modais, past, passado com ed, preposition, prepositions, ó. Quantifiers, connectors, connectors são conectivos. Verbos com ed, addressed, authorized, issued, então aqui também trabalhando passado. Can have, raged, should, verbo modal misturado com passado. Ed, exempted, dismissed, shuttered, tudo com ed, passado. Ó, neither, both, connectors, verbos e aqui phrasal verbs. Então, como que vai passar a prova do IME? Estudando a gramática, estudando os verbos, os tempos verbais, vocabulário, phrasal verbs, expressões idiomáticas. Viu o que eu falei para vocês? Todo esse caminho de percorrer, igual eu mostrei no material, tem que saber. Continuando, então, texto 1, lacunas. Texto 2, o que eles colocaram que é o formatinho que sempre tem? Um texto comprido, e daí tinham umas perguntas sobre ele. Choose the correct option. Choose the correct option. Escolha a alternativa correta. O que teve de novidade, que eu falo que foi brand new, novidade, que o IME nunca tinha feito. Fez nesse ano, do ano passado. Talvez possa acontecer nessa prova da semana que vem. Foi que eles colocaram uma lacuna a mais. Você teria que entender o texto todo, saber o que essa lacuna pede para entender a frase dessa lacuna. Vejam lá. Olha lá o que eles colocaram, ó. Colocaram a lacuna de número 33 aqui. E aí lá estava, genetic material of actual and potential value. De valor potencial genético. The adoption of Nagoya, e aí a adoção para represented, representou alguma coisa. Aí aqui a gente ia ter que saber a frase, e daí foi feita toda uma análise, tem no material da Teacher, do Estratégia Vestibulares, a prova de 2019 inteira, respondida, comentada, alternativa por alternativa, tanto no nosso site, que tem disponíveis as provas corrigidas do último vestibular, quanto no material que cada aula eu resolvo 1 ou 2 para poder dar de exemplo de todos os anos, ok? Daí depois, o texto 1, lacunas. Texto 2, perguntas em inglês. Interpretação puxada. Texto 3, geralmente alguma coisa com sinônimo e antônimo. Olha aqui, a correct option aqui. Estava perguntando da penicilina, todas aqui queriam saber alguma coisa dela, de new drug, que se parecia. A outra aqui, ó, serendipity, para perguntar se essa palavra é o quê? Strategy, foi a que a gente fez, que é fluke, que é a letra B. O texto 4, que geralmente eles querem saber também alguma expressão idiomática, puxa muito, né, no vocabulário. Tá aí, choose the correct option, choose the correct option. Ó, aqui usou o verbo, a palavra, né, witnessed, vitimizado, milestone, spinning, viram, eventually, to doubt, justified, seemed, sponsor,
funds, a large amount, low, e daí várias frases para poder tentar confundir com esse outro texto. Daí a produção de texto desse ano, do último vestibular, né, para vocês terem ideia, foi a produção já de 30 a 50 palavras. Escreva um parágrafo em inglês, coerente, coeso e original, de 30 a 50 palavras, que termine com o seguinte período: somewhere, something is waiting to be known. Isso significa somewhere, em algum lugar, something, alguma coisa, is waiting to be known, está esperando ser conhecido. Então, em algum lugar tem algo que precisa ser descoberto. Olha que filosófico. Olha que coisa para se refletir. Então, em algum lugar há algo a ser descoberto. Você pode falar de um átomo, pode falar the atom was discovered in the Big Bang Theory. Você pode falar que all places you look, todo lugar que você olha tem algo para ser descoberto, para ser conhecido. Pode falar de coisas novas, de leitura, de tecnologia. Vamos colocar um exemplozinho aqui? Vamos fazer juntos? Então vamos lá ver, ó. Eu quero falar da tecnologia. Em algum lugar, alguma coisa está para ser conhecida. Então, ó, eu pego a palavra technology is one of the... Vamos usar mais importantes para usar a palavra important, que é facinha. Então, technology is one of the most important topics. Como que fala hoje em dia, para a gente usar a palavra nowadays. Então, ó, tecnologia é uma das coisas mais importantes hoje. Agora eu vou falar, há muito o que ser conhecido. There is... Na verdade, é melhor a gente falar muitas coisas, né? There are many things to be known, para serem conhecidas. Ó, há muitas coisas a serem conhecidas, que estão esperando para serem conhecidas. Eu podia até usar there are many things waiting to be known. Ó, há muitas coisas esperando para serem conhecidas. Waiting to be known. Daí agora eu vou falar o seguinte, olha o que eu vou colocar aqui. Vou colocar é importante, ou então eu posso falar é necessário, que eu já usei important aqui. Vamos falar que é necessário descobertas, que descobertas são necessárias, é necessário. It's necessary, que é fácil de escrever isso, hein? To discover new stuff. É necessário descobrir coisas novas. Se ao invés de discover, você quisesse usar o verbo find out, que também é descobrir, ó, usar um phrasal verb, ia ficar melhor ainda, porque ia mostrar que você sabe o phrasal verb find out. Agora vamos contar quantas que a gente colocou, só para ver esse parágrafo. Tecnologia é uma coisa mais importante hoje em dia, tópico. Não há, todas as coisas, há muitas coisas esperando para serem conhecidas. É necessário descobrir novas coisas, né, que estão esperando para serem descobertas. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ó, só tem 24. Se é de 30 a 50, a gente tem que escrever mais. Então, it's necessary to discover new stuff. E aqui fala que alguma coisa está para descobrir. E há coisas em todos os lugares. And we can... Aí eu vou colocar até que nós podemos olhar, né? Descobrir, a gente já usou o verbo descobrir, então olhar. And we can see all kind of discoveries everywhere you look, por exemplo. Ó, e nós podemos ver todo tipo de descobertas em qualquer lugar que a gente olha. Então, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36. Ficou com 36. Se eu quisesse de 30 a 50, já está no prazo. Mas eu podia também acrescentar mais. Eu falei, technology is one of the most important topics nowadays. There are many things waiting to be known. It's necessary to discover new stuff. And we can see all kind of discoveries everywhere you look. Eu podia colocar aqui. E descobrir é uma coisa muito importante. Descobrir é uma coisa muito interessante. Descobrir é curioso. And discover is curious. And it can improve my curiosity. E pode aprimorar uma curiosidade, que aí curiosity é um cognato. Discovery é fácil. New, necessary, important. Então, vocês viram?
A gente pode colocar palavras e irem conectando e ir contando. Deu de 30 a 50, tá ok. A outra sugestão que ele pediu foi escreva um parágrafo coerente e coeso, também de 30 a 50 palavras, expressando sua opinião. Olha o que eu falei. Então, primeiro, geralmente eles colocam um parágrafo para você continuar a frase. E aqui ele pediu para que a frase terminasse com esse período. Na verdade, a gente ia ter que terminar esse parágrafo que a teacher escreveu com aquela frase lá. Lembra que a gente contou e ela deu aqui 36? Então, agora era hora de colocar esse parágrafo. Ele pediu aqui, ó, a teacher não falou para vocês, ó. Falei anteriormente, ó, que termine com o seguinte período. Então, como a gente falou, tecnologia é uma das coisas mais importantes, há muito para se descobrir, parará. Somewhere, something is waiting to be known. Em algum lugar, há alguma coisa a ser descoberta. Ia dar certinho. A gente falou que há muito para descobrir. Em algum lugar, há algo a ser descoberto, há algo a ser conhecido. Ia dar, ó, perfeito. Como tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 mais 6 ia dar 42 palavras, deu o total de 30, 50 e ficou perfeito. O outro falou, you are successful the moment you start moving toward a worthwhile goal. Você se torna uma pessoa de sucesso no momento que você começa a ter um objetivo. Daí ele pediu sua opinião. Então você podia falar, in my opinion, if you have a goal, se você tiver um objetivo, you are in front of people, você está na frente das pessoas. You are ahead, você está à frente, né, de outras pessoas. Because to have a goal is very important. Ter um objetivo é muito importante. To have a goal is essential, é essencial. Because, in my opinion, this is the reason of life, porque essa é a razão da vida. Daí você usa a palavra reason e usa life. Enfim, vocês viram? Você vai conectando, vai contando e vai usando essas palavras. I believe that, I agree that. Repete uma ou outra, igual a palavra goal, que é objetivo, ou troca por objective, um sinônimo, igual ali podia ser o discover ou find out, que também é descobrir, viram? Aqui. E daí aqui, a teacher coloca para vocês agora, eu vou mostrar para vocês o que eu acredito que sejam as ferramentas que você vai utilizar para você conseguir passar nessa prova. Então, eu fiz mais ou menos aí, né, esse resumão de tudo. A gente até amanhã de manhã vai ter, falando sobre a prova do IME, eu e a professora Celina Gil, que é a professora de português, nós vamos falar de como desmistificar essa prova. A teacher vai falar algumas coisas que eu falei hoje, mas claro que eu vou falar de muito mais exercícios. Vou falar muito mais o formatozinho e resolver com vocês alguns deles, para vocês verem como é. E a teacher agora vai falar o resumo de tudo que eu falei que vocês deveriam fazer para conseguir realmente a nota na prova e a aprovação. Então, olha o que a teacher colocou aqui, ó, que você tem que fazer a identificação de palavras conhecidas, pouca importância nas desconhecidas, você tem que fazer uma leitura seletiva para você, de fato, conseguir entender e fazer scanning e scanning. Você tem que usar as técnicas de scanning e skimming para chegar mais rápido na resposta da questão. Atenção aos assuntos ligados à atualidade em nosso país e no mundo, como a teacher falou da questão lá da poluição, lembra? Das manchas de óleo nas praias do Nordeste. Com certeza eles vão explorar isso, porque estava na revista, estava na reportagem do The Guardian, do The Economist, na BBC News, colocaram muito sobre isso. Então teve lá a Notre Dame que pegou fogo. Então tem várias coisas, alguns centenários, obras artísticas, filmes que estrearam, Oscars vencidos, tudo isso que acontece, gente, no Brasil e no mundo, pode ser um tema lá do vestibular. O IME gosta de colocar atualidades e gosta de colocar desses jornais, essas fontes que exploram mais. Aí a teacher colocou aqui também que estudo constante para se sentir preparado a responder à prova. Enriquecimento de vocabulário com exercícios e traduções bônus que tem no final dos materiais aí do Estratégia, para quem adquiriu. Se não adquiriu, adquira ou enriqueça seu vocabulário de alguma forma. Daí você chega na aprovação, got it. O Scanning Skimming, eu coloquei aqui resumidamente, é você fazer um Vocabulary Selectivity, uma seleção do vocabulário. Keep an eye on the text, manter-se o olho, né, ficar de olho no texto. Cognates, ficar de olho nos cognatos, que eles são os seus helpers, os seus auxiliares. Specific Details, ficar aí de olho nos detalhes específicos. Visual Contact, olhar bem para o texto. O Skimming, que você descobre o assunto. Fast Reading, com a leitura rápida. Concentration Focus. General Idea, você tira a ideia geral. Goals, objetivos. Subject Information, descobre aí as informações. Ok? E você vai seguir mais ou menos esse caminho. Não tem outro. Se você fizer isso, você vai conseguir de fato. Porque daí o que acontece? Você começa a caminhar em direção das respostas. Começa a caminhar em direção de ter um vocabulário mais aguçado.
e ter mais fontes de pesquisa e maior palavras, né? Maior número de palavras para você fazer. E aí a teacher colocou aqui para terminar que como você consegue approval, a sua aprovação, como que você consegue chegar aí, ó, no alvo e atingir. Se você estudar, você vai conseguir ser aprovado. Então, é estudar, é se dedicar. Eu coloquei aqui para vocês que tem o fórum de dúvida do Estratégia Vestibulares, tem o meu Instagram, Teacher Andreia, o nosso Telegram, o meu Facebook, que eu também coloco lá, no TikTok também vídeos. Eu coloco lá no meu Instagram e no meu Facebook. Diferenças do inglês britânico e americano. Questões que caem na prova do IME, do ITA, de outras universidades. Tem específicos phrasal verbs para o IME. Tem expressões idiomáticas. Tem muita coisa para aprimorar os seus estudos. Consultem, pesquisem, fiquem à vontade para olhar, para mandar perguntas, tá bom? Eu vi aqui que muita gente participou. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo. Assistam amanhã, se vocês puderem, a revisão para o IME, que vai ter muita coisa interessante para preparar você melhor, ok? Fiquem de olho no Instagram do Estratégia, que vai estar sempre divulgando alguma aula, algum webinário, coisas que são importantes para vocês nessa reta final de vestibular. Eu desejo boa sorte. Quero que vocês sejam todos aprovados. Espero que tenha sido legal. Contem comigo, como eu sempre falo, né? Count on me. E bons estudos para vocês e muito sucesso. Até a próxima aula.